Aê, seja bem-vindo, meu querido Walter Teixeira Andrade. Muito boa tarde a todos. Estamos aí. Aê, obrigado, Walter, por mais uma vez por estar com a gente aqui nesse Perfeito, muito obrigado. novo tema. E é um tema muito legal, porque é um tema que a gente ainda não falou também no programa, no canal, né? E tem a ver com muita coisa, né, Walter? Muita coisa. O tema, para quem não e sabe... E é do mundo atual, né? Mundo Do atual. mundo atual, Relativo exatamente. Para quem ainda Inclusive, não sabe, o tema é esse aí que está aparecendo na tela para vocês, a natureza do livre-arbítrio, a que natureza do livre-arbítrio. engloba uma série de coisas, né? É Então, uma coisa extraordinária. então eu vou deixar com você essa questão aí para você já trazer para a gente o que é esse conteúdo, Walter, e aí a gente segue depois com as perguntas do pessoal. Tudo bem. Nós podemos começar a dizer que pela filosofia transcendental cósmica, baseada na teosofia, na eubiose, etc., né? O processo evolutivo planetário se dá através das raças-mãe. Né? E já estamos na quinta raça-mãe, a raça ariana. Já existiu uma primeira raça, a raça adâmica, a segunda raça-mãe, a hiperbórea, a terceira a lemuriana e a quarta a raça atlante. É isso? Só que é importante, as duas primeiras raças-mãe, a adâmica e a hiperbórea, não eram raças humanas. Por quê? Porque eles não tinham a possibilidade do livre-arbítrio. Eles eram dirigidos por rishis, por seres de hierarquia, né? Então, eles eram que nem animais, eles eram conduzidos, né? Eles faziam as suas atividades, mas não tinham a possibilidade de escolher caminhos. Foi justamente na Lemúria, isso, que há milhões de anos, né? Que houve a possibilidade do surgimento da possibilidade do livre-arbítrio. Então, na raça lemuriana, da possibilidade. Até meados da raça lemuriana, o lemuriano vivia como animal. Ele construía casas, etc. Né? Mas, como o João de Barro faz a casinha dele, ele fazia assim também, né? Guiado pela divindade. Agora, houve um momento em que houve a divindade, ele mandou recursos superiores, a lei divina mandou recursos e ativou a capacidade do livre-arbítrio. Então, ativou. Então, nós temos a constituição setenária do ser humano, nós temos o corpo físico e mais 6 corpos hiperfísicos. Né? Nós temos um quaternário inferior, é o físico denso, o vital, o astral e o mental concreto. Isso constitui a personalidade. E temos uma tríade superior, que é o mental superior, Buddha e Atman. Esse constitui a individualidade. E foi justamente na Lemúria que a divindade ativou essa tríade superior. Ativando a tríade superior, ele deu a possibilidade da existência do livre-arbítrio. Então, isso aí é uma coisa muito importante. Né? Agora, é claro que é necessário que nós entendamos o que significa realmente livre-arbítrio, na sua real significado. Né? Esse é o iniciado. Né? E a raça lemuriana, a terceira raça-mãe, teve com habitat no continente denominado Lemúria, chamado Gondwana. Foi a primeira raça humanizada, isto é, com estrutura hominal, já que a primeira e a segunda, Adâmica e Hiperbórea, eram restos da cadeia lunar que transbordou vindo à Terra para completar seu ciclo evolutivo. Então, a vida na Lemúria era paradisíaca. A evolução era lenta e dirigida por reis divinos. Foi necessário quebrar o equilíbrio, então, existente para dinamizar o processo evolucionário. É claro que, veja bem, lei básica universal, nada acontece por acaso. E tudo que acontece no plano físico provém do plano superior. Charles Darwin falava, ele desenvolveu a origem das espécies, etc., né? Que o gene se desenvolve através dos entrechoques entre os seres vivos, né? E não o mais forte, mas o mais adaptado, ele sobrevive. Aquele que consegue se adaptar melhor às injunções do ambiente, ele consegue sobreviver. Mas existe uma verdade iniciática profunda. Na verdade, o gene ele não surge diretamente da face da Terra. Ele é provindo do alto, de um arquétipo. Provindo de um arquétipo. Só para começar a conversa, Lavoisier fez uma descoberta extraordinária.
A ciência diz que ele descobriu uma lei química. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas, pela visão esotérica, transcendental, ele fez uma descoberta cósmica. Não foi só química, não. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o genoma, o gene, que se projeta na Terra, ele não nasce, não é fruto de junções na Terra, não. Ele provém de arquétipos. Arquétipos, porque nada se cria, tudo já existe, ele é projetado. Então, o livre-arbítrio também, ele foi projetado a possibilidade na raça lemuriana para que surgisse o ser humano. Aí surgiu o ser humano, porque o ser humano é o único animal vivo que tem a possibilidade do ser humano, de ter o livre-arbítrio, né? O gato não tem, o tigre não tem, o leão não tem a possibilidade. Ele vive na base do instinto. Ele vai resolvendo tudo instintivamente. O ser humano, não. Ele tem um instinto, que faz parte animal dele, mas ele tem a possibilidade de escolher caminho. Quando ele desenvolve o livre-arbítrio. Isso é a parte inicial que eu posso indicar. Né? É um assunto difícil, não é fácil, não é difícil. Como nós vamos ver em seguida. Tá, o que você tem mais para falar sobre a Lemúria que pode ser interessante nessa questão, porque a gente ainda não abordou? O pessoal está dando boa tarde, Karina, Sueli. A raça lemuriana, a terceira, teve habitat, já falamos, no Gondwana, né? Então, foi a primeira raça humanizada. Vamos dizer o seguinte, em meados da raça lemuriana surgiu a raça humana, a espécie humana, foi lá que surgiu, que não existia antigamente. Então, cada sistema desenvolve formas inerentes à natureza de energia que nele predomina. A vida na Lemúria era paradisíaca. E paraíso, porque nós vamos ver justamente a relação que existe essa ideia da Lemúria com o paraíso bíblico. Né? Existe uma profunda ligação com o paraíso. Isso nós vamos analisar para ver justamente a natureza do livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio, né? Opôs-se, então, daí surgiu o raciocínio. Desenvolveu-se o sentimento da egoidade, do ego. Né? Apareceu, então, o bem e o mal. O jogo polar que constitui o motor que acelera o processo evolutivo. É claro que, nesse momento, surge o bem e o mal. É isso? O bem e o mal surgiu nessa época. Né? Por quê? Porque, através do exercício do livre-arbítrio, muitos optaram pelo mal, outros optaram pelo bem. O que é o mal, no sentido iniciático? Mal é aquilo que se opõe ao processo evolutivo. Todo processo anti-evolutivo, nós podemos dizer que é o mal. É isso? E todo projeto, toda ação evolutiva que produz evolução é o bem. Então, é o sentido. Né? Então, se a gente quiser trabalhar pelo bem da humanidade, nós temos que trabalhar pela evolução da humanidade, pela melhoria das condições, não somente sociais, físicas, mas também psíquicas, emocionais, e justamente na questão da possibilidade do exercício pleno do livre-arbítrio. Né? Então, isso é uma coisa importante nessa abordagem inicial, né, que nós estamos tendo, né, a respeito dessa questão. Né? É claro que, depois, a Lemúria, com o tempo, isso houve, como sempre acontece nas raças, né, há um declínio. Toda a civilização acontece isso. Roma foi assim, né? Desenvolveu-se, atingiu um patamar enorme de desenvolvimento, né? Durou quase 2.200 anos, né? Mas houve uma época que houve uma degeneração. É isso? Houve uma degeneração, justamente com aquela época de Nero, Calígula, etc. Houve uma degeneração dos costumes, depois foi invadido pelos bárbaros e sumiu. O que, na verdade, está acontecendo atualmente também conosco, aqui, a raça humana. Claro, né? Isso acontece também. A civilização, via de regra, a civilização ela tem uma subida, depois tem uma degeneração. Via de regra na história da humanidade. E a nossa quinta raça-mãe, ela está em vias de fazer um processo de transformação, de suplantar as suas dificuldades e criar uma nova civilização. Mas é necessário corrigir rumos. E aí entra o livre-arbítrio. Aí entra o exercício do livre-arbítrio. Walter, é muito interessante a gente falar sobre isso agora, porque é o seguinte, se você for pensar, como a gente sempre conversa,
o ser humano está levando dois caminhos assim muito distantes um do outro, que é a tecnologia e a ciência, toda a física quântica, tudo mais está subindo, está numa ascendência galopante, né? Com todo vapor. Exato. E o ser humano, como sociedade, como indivíduo, ele está numa descendência também brutal, né? Então ele está vivendo Exato. vários dramas dentro dele, né? Está vivendo vários fantasmas incorrigíveis. Quer dizer, a gente está... Esse livre-arbítrio está bem agora explícito nessa questão, porque ou a gente corrige isso e se resgata como essência, como alma e como indivíduo que somos, ou a gente não tem muita chance pela frente, não, né? O que você acha? Não tem. Bom, também você vê a internet. A internet tem o bem e tem o mal. Existe um lado do bem e um lado do mal. A gente sabe disso, né? Inclusive, no lado do mal, fake news, essas coisas. Tanto que o Facebook recomenda que uma pessoa, quando vê uma notícia, ela deve fazer uma triagem, deve verificar se aquilo é verdadeiro ou não, ver a fonte, não ficar repetindo. Vê uma notícia e repete, efeito repetitivo. Porque a internet também tem o seguinte, ela tem um efeito invasivo também, né? Sim, completamente. Tem. Existe um lado... Vou exagerar agora da internet, né? Existe o lado da internet que é ouro, existe o lado da internet que é lixo. Tem muito lixo na internet. Então, aí depende da pessoa, através do livre-arbítrio, determinar o que é interessante para ele. É isso? Se ele seguir cegamente tudo aquilo que aparece na frente, e aceitar tudo, acreditar em tudo, ele não está tendo livre-arbítrio, né? Ele está seguindo instintivamente aquilo que ele acha interessante para ele e incorre no erro, né? Então, a internet é um agente muito bom, né, para nós. E nós estamos aqui conversando, né? Uma coisa maravilhosa. Mas existe também um efeito invasivo. Existem seres que utilizam a internet para invadir o lar das pessoas e jogar notícias falsas e fazer a degeneração da sociedade e assim por diante. Isso a gente precisa ter muito cuidado. É um momento decisivo na história da humanidade. Né? Decisivo. Né? O Rodrigo Jacudi fala assim, tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. É exatamente isso, Rodrigo. Exatamente. A gente está vivendo um final de ciclo, né, Walter? A gente sempre comenta isso. Esse final de ciclo está bem evidente, né? A gente está vendo a decadência. A gente está vivendo um momento onde a nossa alimentação, que é a base fundamental para a gente ter uma construção perfeita, né, como ser humano, como integridade e tal, já está contaminada na base. A gente não tem muita escolha, porque mesmo que a gente compre alimentos que a gente chama de orgânicos, nem sempre a gente pode confiar, porque se estão perto de fazendas que não são orgânicas, não vão ser. A gente tem um ensino que também já está capenga, que já está ultrapassado, e o que se passa de conceito também já ficou para trás, não dá para a gente ter como base. Então, vai ter que ser reformulado a partir de educação como um todo. A parte da política não se fala, né? Porque a parte da política a gente não tem política, tem uma não é só no Brasil, só. É no mundo em geral, é no mundo inteiro. Então, por qualquer ponto social que você pegue, que você vá abordar, você está com a imagem degringolada. Você tá vendo que estamos descendo ladeira abaixo. A gente tem um outro ponto, porque é isso que eu acho interessante, essa junção de valores, né? Por outro lado, muita gente resgatando grandes pensadores e grandes líderes aí do passado, fazendo grandes atitudes pelo mundo afora, centelhas divinas realmente acesas e potenciais aí, construindo. Mas muita gente, ao mesmo tempo, vivendo da maneira de gado, simplesmente consumindo e se esvaindo nessa questão. Exatamente. Então, o livre-arbítrio tá muito diferente para cada um, realmente. E como é que você vê essa questão futurista? Bom, na verdade, o que tem que acontecer, justamente, é a criação de uma nova didática. Né? Uma nova didática. É o reconstruir, é necessário reconstruir. O fenômeno que hoje está existindo é a degeneração das instituições. Degeneração das instituições. É isso. O mundo ocidental ele é baseado em 3 pilares. Olha, eu vou falar uma coisa muito importante que está na organização. Ele é baseado em 3 pilares fundamentais. A tradição judaico-cristã, da base espiritual, né, do Ocidente, estou dizendo. O conhecimento grego clássico
que dá base cultural nossa, tudo vem da Grécia, né? Da Uhum, Grécia, tudo que nós conhecemos vem da Grécia. É o celeiro do nosso conhecimento, né? Da filosofia, da ciência, da religião. E isso aí vem também do Egito, né? Egito, Grécia e Ocidente, né? E o terceiro ponto, o terceiro pilar que sustenta o mundo ocidental é o direito romano. A grande trabalho de Roma, o direito, né? Não existia isso. Ele criou o direito humano, o direito romano, e também o direito romano privilegiava e dava uma atenção especial à família. À família. Então, quando nós falamos de Lemúria, Atlântida e raça ariana, nós vamos delineando todo esse processo, né, das hierarquias, descendo, mas na base está a família. Esse é o grande problema, um dos grandes problemas, e eu acho que é o principal problema nosso. O principal desafio que nós temos hoje é justamente a questão da família. E na família existe algo muito importante, a educação. Reeducar o ser humano. Então, é difícil. É difícil. Agora, uma coisa importante também, dentro desse tema do livre-arbítrio, depois vou entrar em mais detalhes, né? A educação, pelo lado iniciático, a educação é dada em casa. Em casa. Não é a escola que dá educação. A educação não estou falando do Brasil, não, estou falando de todos os países. Estados Unidos, Alemanha. A educação não vem da escola. A escola dá conhecimento, cultura. A função da escola é dar conhecimento, cultura. Agora, a função da família é dar educação. A educação é dada pelo pai e pela mãe, pelos avós. É isso? Então, existe a linhagem. Né? Uma linhagem. Isso aí, aliás, vem os genes, né? Genes de Roma, né? Que a palavra genes vem de lá, da genética. Né? Justamente, eles dão uma importância muito grande à família. E também na Grécia também se dava muita importância à família, né? À mulher, né? A importância da mãe, na condução dos filhos, etc. Né? Isso é muito importante. Qual que é a função da mulher antes e a função da mulher atualmente, pelo que você viu? Olha, nos estudos iniciáticos? Eu vou falar uma coisa iniciática, eu não estou inventando, estou seguindo um processo de estudo iniciático. Né? Eu digo o seguinte, olha, quem manda no mundo é a mulher. Só que a mulher não percebeu isso. Quem manda no mundo é a mulher. Você vê o seguinte, nos templos iniciáticos, quem exercia o sacerdócio? As mulheres. No Oriente, na Grécia, em Roma, sacerdotisa, ela que tomava conta do templo. Hoje o templo é o lar. Por isso que dizem que a mulher é a deusa do lar. E é verdade, é a deusa do lar. Por quê? Porque no conhecimento iniciático nós temos os tronos, né? O primeiro trono, o segundo trono, o primeiro logo, o segundo logo, o terceiro logo. Né? Que na cultura católica, né, de maneira simbólica, é dado o pai, a mãe e o filho. Né? O pai, a mãe, o Espírito Santo, né? O segundo trono e filho. Então, por isso que eu digo, uma base iniciática dando reforço à importância da mulher no mundo. A mulher representa o segundo trono, a mãe divina. Porque a mãe que alimenta, a mãe que sustenta, a mãe que dá suporte para toda a infância. Né? A gente pode ver, a gente tem pai e mãe, né? Mas a mãe realmente é uma coisa fantástica. Aquilo grava, a imagem da mãe fica gravada a vida inteira. O pai tem uma importância muito grande, mas a mãe é uma coisa extraordinária. Né? Então, esse é o ponto básico da educação. Educação, mas com base familiar. A geração, a mãe é a grande geradora de tudo, das emoções, do físico. Se você analisar a história, você vê, a pessoa pode dizer, você está mentindo, fake news. Não é mentira. Você vai, Helena de Troia, quem produziu a questão da Guerra de Troia? Uma mulher, não é verdade? Olha, quem fez a independência do Brasil? Foi Pedro II? Não, foi a princesa Leopoldina. Ela assinou a independência do Brasil, não é verdade? Você vai na França,
Quem é que resolvia as coisas? Maria Antonieta. Era a Maria Antonieta que dava as cartas. O Luís XVI ficava quieto. E é sempre assim. No caso de Abraão, olha só, a mulher que manda. Caso de Abraão. Abraão que tinha que ter um filho. Mas a mulher dele já era muito idosa, Sara, e estéril. A mulher resolveu, ela que manda. Ela chegou, Abraão, você vai fazer o seguinte: você vai gerar um filho com a escrava Agar. Trouxe a escrava Agar, coabitaram junto, ele fertilizou a Agar, nasceu Ismael, que deu origem aos ismaelitas, né? os árabes. Então, é sempre assim, sempre assim. Quer ver? Sempre a mulher sempre. Eu vou dar mais um exemplo da mulher agindo, né? O faraó mandou matar todas as crianças judias no Egito, né? As parteiras não quiseram fazer isso, porque eles acharam um crime muito grande. Então o faraó disse assim: bom, se não vai matar as crianças judias, os meninos judeus, então joguem no Nilo para morrerem. E a mãe de Moisés colocou ele num cestinho. O cestinho foi vagando pelo Nilo e entrou no lugar onde estava se banhando a filha do faraó. Mulher, filha do faraó. E ela desrespeitou a ordem do pai do faraó e acolheu Moisés. Moisés, grande Moisés, foi salva por quê? Pela filha do faraó, a mulher. Então a gente vê que a mulher que manda. Em todo grande momento decisivo da humanidade, é por isso que dizem, né? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E é absoluta verdade isso. É verdade. E a mulher precisa. Agora, um dos fatos importantes que a mulher precisa entender é essa força que ela tem. E nós já falamos, né? Ela tem intuição. Ela tem prever, né? O marido chega em casa e fala assim: mulher, eu vou fazer um negócio aí, porque achei muito legal, tal, vou fazer um investimento. Isso já acontece frequentemente. A mulher diz assim: não faça porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Intuitivamente ela percebe. E se o marido faz, ele se dá mal. Que a mulher percebe, ela tem essa intuição. Intuição do segundo trono, da mãe divina. Sim. Ó, a gente tem uma pergunta bem interessante aqui. É por isso que eu digo: viva as mulheres! Palma para as mulheres! Bom, sem elas, o que seríamos de nós, né, Walter? O que seríamos nós? Não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Nem existiríamos. Pois é. A gente tem uma pergunta aqui, tem duas perguntas interessantes que chegaram aqui para uma da Virgínia, mas o outro também do Regis, que perguntou antes disso. Regis Alves de Souza. Eu até vou deixar aqui para o pessoal também que quiser acompanhar. Acabei passando, não deixei. É esse aí, ó. Com mais de 35 anos de doutrinação marxista, anarquista nas escolas de todos os graus, difundindo o fim da família, da ética e dos valores morais, como mudar este cenário neste nosso amado Brasil? O nosso amigo fez uma pergunta extraordinária. Fez mesmo, Regis, parabéns. Cabe exatamente naquilo que nós estamos falando. Não falando do tripé. Exatamente. A tradição judaico-cristã, a Grécia e o direito romano. Pois é justamente. Eu não vou falar de esquerda, de isso, daquilo. Eu vou falar de forças antievolutivas, seja quem for. As forças antievolutivas querem destruir esses três pilares. Destruir a tradição judaico-cristã, destruir o conhecimento, negando o conhecimento grego clássico e destruindo o direito romano. E a família. Olha aí. Isso aí, essa é a base. Então, é a destruição. A destruição dessas três instituições, que são sagradas, a base para a manutenção do mundo ocidental. E o mundo ocidental ele é responsável pelo surgimento de uma nova civilização. Isso a gente precisa perceber isso. A gente pode perceber que os conhecimentos do Oriente foram trazidos para o Ocidente, né? Grandes mestres trouxeram conhecimento para o Ocidente, então o mundo, a luz da evolução está no Ocidente, principalmente no Brasil. No Brasil. Agora, principalmente no Brasil. O Brasil é berço da nova civilização. O Brasil é berço da nova civilização. É aqui que vão surgir as novas possibilidades evolutivas do planeta. Uma vez tendo deixado os Estados Unidos com essa primeira missão, mas acabou sendo abortado porque eles mesmo prejudicaram
Perfeito. Aquele episódio, né, dos episódios atômicos que eles provocaram. Então, ficou o Brasil nessa questão. Mas temos aí uns jogos de interesses muito grandes para lidar ainda, tem o povo muito desunido na questão da ideologia como ser humano, como um todo. Agora, a gente, evidentemente, nós temos que analisar a questão sobre o fato, nós já falamos numa determinada live, né? A diferença entre ideologia e ideia. É isso? Fala-se muito em ideologia. Fala-se muito em ideologia, né? Agora, o que é ideologia e o que é ideia? Né? A ideologia realmente não leva a nada. Eu não vou citar ideologias, não vou citar. Vou fazer uma lista aqui. Uma lista, né? É isso. Na verdade, a ideologia ela faz parte da personalidade humana. É fruto da personalidade humana. Qual é o objetivo da ideologia? Realizar desejos e satisfazer desejos de grupos, de pessoas, de grupos. A ideia não, a ideia é universal. Então, essa nova cultura que nós temos, da nova didática, fertilizar o campo das ideias para que o mundo atinja um processo de desenvolvimento moderno, fraterno, etc. Né? E justamente baseado no amor universal. Amor universal, isso é fundamental. Sem isso, nada existe. Como é que você acha que vai ser o livre-arbítrio nesse novo momento que nós estamos passando daqui para frente, Walter? Na finalização do ciclo e começo do novo ciclo. Como é que você acha? A grande parte da humanidade não exerce o livre-arbítrio. A grande parte da humanidade não exerce o livre-arbítrio. Uma pequena parte. Porque não tem, eles vivem na personalidade. Eles vivem imersos na personalidade. Vivem imersos na personalidade. Porque exercer o livre-arbítrio dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que contestar. Por exemplo, se a gente vai num determinado grupo, pode ser religioso, político, você não vai citar, pode ser grupo religioso, político, etc. Né? Então, e tem um chefe lá. Um chefe do grupo religioso, político, social, etc. Ele fala uma coisa e quem não exerce o livre-arbítrio aceita aquilo e fica repetindo. Agora, exercendo o livre-arbítrio, não. Quem exerce o livre-arbítrio diz assim, quando alguém fala alguma coisa, faça isso. Eu digo, não, espera um pouco. Eu quero saber por quê. Eu quero analisar. Eu vou analisar, meditar e tirar as minhas conclusões para ver se é certo ou não. Isso é o livre-arbítrio. Dá trabalho. A pessoa tem que ter uma rebeldia. Chama-se a rebeldia. O livre-arbítrio é um processo de rebeldia. No bom sentido, rebeldia. A pessoa torna-se rebelde. Ela diz, não, eu não vou aceitar isso porque eu quero tirar as minhas próprias conclusões. Esse é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é isso aí. E isso aí faz parte do desenvolvimento do ser humano. Isso não é por acaso. Isso faz parte da lei cósmica que dá essa possibilidade do desenvolvimento do livre-arbítrio no ser humano. E isso terá que ser desenvolvido cada vez mais no terceiro milênio. Isso é importante. Esse terceiro milênio que você vê chegando aí, na verdade, começando com os bimânicos. Na verdade, a gente já falou um pouco sobre exatamente. A menção dos bimânicos, eu gosto de fazer esse à parte, porque muito se poetiza sobre eles, né? Porque são as crianças cristal, crianças índico, crianças arco-íris e bababá. Eu, pelo menos, vejo, não sei se você congrega da mesma ideia, mas eu acho que eles são necessários para o novo momento que está chegando, porque o que vai se exigir para a nova tecnologia, para os novos princípios, para salvar a espécie humana e para continuar fazendo ela ultrapassar as fronteiras das dificuldades, do que temos pela frente, né, na verdade, é muito grande. Então, eu acho que só mesmo um ser com uma mente dupla, né, o potencial intuitivo e o potencial muito melhor mental que a gente conhece, vai ser capaz, né, de trazer essas realizações aí pela frente, porque senão a gente não vai conseguir vencer isso não, né? Existe o bimânico e o atabimânico, né? Então, a tríade superior, vou desenhar aqui uma tríade superior, é isso? E tem o quaternário inferior. O quaternário inferior é o físico denso, o vital, o astral e o mental inferior. E a tríade superior do ser humano, que forma o setenário, tem no vértice direito, ou esquerdo, sei lá, num dos vértices, nós temos o mental sintético, no outro nós temos Buda, e acima tem a consciência
crística, que é Bodhi, que é Atman. Atman. Então, o que se chama de bimânicos são aqueles que utilizam o processo mental superior e o búdico. São bimânicos. Então, eles têm uma consciência diferenciada. Eles trabalham, só para o pessoal entender que não é da... Ata bimânico é aquele que tem as três funcionando. O Atman, mental superior e Budi, né? Para o pessoal que não tem a mesma linguagem da iniciação abiótica e que quer entender o que você está querendo dizer, como é que a gente poderia expressar isso em palavras mais fáceis para eles entenderem o que é um bimânico, por exemplo? Olha, um bimânico, é como eu disse, o processo de desenvolvimento dos genes, ele não é físico, simplesmente físico. Não pode ser. Já falamos em uma outra live, né, sobre Lavoisier. Lavoisier fez uma grande descoberta. Ele disse, né, nada se cria, nada se perde. Mas não foi uma descoberta química, foi uma descoberta cósmica. Então, o gene, ele não surge simplesmente no entrechoque das forças genéticas, na seleção das espécies, não. O gene desce do universo superior, de uma forma arquetipal. Então, esses seres bimânicos, eles vêm de cima, são projeções genéticas, é um novo gene, é um gene mais evoluído. É um gene mais evoluído, uma estrutura genética diferenciada. Uma estrutura genética diferenciada. E a gente pode ver, né? Hoje as crianças têm elas têm uma facilidade de lidar com aparelhos, né? Sem dúvida, é. Outro dia eu via andando na rua e vi uma criancinha numa cadeirinha de roda, a mãe estava ali, ela estava com o celular na mão, mexendo no celular. Eu olhei aqui e disse, puxa, nem eu sei mexer nisso aí, cara. Eu tenho dificuldade de mexer nesse celular aí, o WhatsApp, eu estou aprendendo agora, né? E ela lá... né? As linguagens para eles é tiro de letra. A neta de uma amiga minha, ela também, aos 2 anos, ela já estava lidando com essa... Ela pediu um celular para a mãe com 2 anos. Nossa. Ela manda e-mail com 2 anos, ela mandava e-mail para a tia dela na Argentina, sem ler, sem nada, só pelos ícones, ela sabia mexer. Isso aí não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Sem dúvida. Né? Isso aí faz parte de uma descida dos genes, mais evoluídos, vai se projetando na Terra, é isso? E vai gerando uma nova possibilidade. Sempre dizendo o seguinte, que aí a gente fala na processo da iniciação, são a 5ª e 6ª sub-raça, né? A 6ª e 7ª sub-raça. A gente está na 6ª agora, né? Nós estamos na 5ª raça-mãe e na 5ª sub-raça. Agora estão surgindo a 6ª sub-raça e a 7ª sub-raça. Então, os bimânicos é a 6ª sub-raça, né? A 6ª sub-raça é a ata bimânica. E a 7ª é a ata bimânica. E sempre quando acontece uma transição, acontece uma grande mudança terrestre. Exatamente. Né? E uma coisa também importante, nós estamos na 5ª sub-raça. Quem vai originar a 6ª raça-mãe são os bimânicos, a 6ª sub-raça. E quem vai originar a 7ª raça-mãe será o ata bimânico, a 7ª sub-raça. Então, a lei universal vai construindo o processo evolutivo, nada acontece por acaso. O acaso não existe. O acaso não existe. Nada acontece por acaso. Agora, voltando ao livre-arbítrio, tem um processo do livre-arbítrio muito... Depois eu quero falar, inclusive, do Jardim do Éden, né, que tem uma importante... Sim. Se você quiser, eu posso falar já, né? Pode, mas deixa eu só te fazer uma pergunta em cima disso, porque a Virgínia deixou uma pergunta interessante, que ela fala assim, mas a lei da causa e efeito não influencia o livre-arbítrio? E depois tem uma outra pergunta do Regis, muito boa também na sequência, do Guilherme também. Influencia. A lei, além disso, nada acontece por acaso, e a lei é justa e perfeita. Então, veja bem, quem tem o livre-arbítrio responde mais fortemente por suas atitudes. Quem não utiliza o livre-arbítrio, ele vai responder um karma, mas o karma é reduzido, porque ele não tem a possibilidade do livre-arbítrio. A lei é justa e perfeita. A lei é justa e perfeita. Perfeito? Por exemplo, os animais não têm karma. Um leão, um tigre não tem karma, porque eles não têm a tríade superior.
Eles agem pelo instinto. Então, eles agem instintivamente, eles não cometem crime nenhum. Eles podem devorar outros e devorar o ser humano, eles não cometem crime nenhum. É verdade? Porque eles não têm a possibilidade de escolher, eles seguem o instinto, né? E também está evoluindo conosco. Está evoluindo também, claro, está evoluindo. Os animais vão passar. Os animais vão passar para a esfera humana também um dia, né? Esse é um processo. O professor Ademar Ramos falava que ele já falava no passado, os animais, mas aí foi cortada essa, exatamente. Então, essa possibilidade. Quem tem um cachorrinho em casa e convive com o cachorrinho, esse cachorrinho não é simplesmente um cachorro, é uma potencialidade que está ali convivendo com o ser humano para um dia passar para a esfera humana. Ele vai ser um ser humano, aquela consciência vai ser um ser humano. Tem uma outra pergunta muito boa aqui do Regis, dizendo assim: professor Walter, já existem neste mundo atual seres com essas 3 mentes ativas, como o senhor falou? Muitos ou raros ou poucos? Não, são poucos, são poucos. Com essa mente já existe, a divindade vai projetando, vai projetando. O processo todo, agora vamos dizer por que isso? Por que isso? Por que isso? O processo, olha, eu quero dizer o seguinte, nós não fazemos coisa alguma. A gente não cria, não inventa, não faz nada. A vaidade humana que diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu inventei, mentira. Não, isso é tudo mentira, ninguém inventa. Porque Lavoisier, nada se cria, nada se perde, é uma lei cósmica. Agora, nós temos uma coisa importante, nós somos veículos, podemos ser veículos. Então, a nossa grande função evolutiva é nos tornarmos veículos da divindade. Isso sim. Então, um cientista, quando descobre uma coisa, ele não inventou, ele apenas serviu de veículo para aquele conhecimento superior, né? E ele traz para a Terra aquilo. Agora, quanto mais evoluída for a consciência desse cientista, maior facilidade ele vai ter de trazer esses conhecimentos para a face da Terra. Então, esses seres que estão surgindo, bimânicos e atabimânicos, eles vão servir de veículos para seres angelicais, que vêm necessariamente para a face da Terra. Eles virão para a face da Terra, viver na face da Terra. Por quê? Por que isso? Porque existe a evolução. Uma definição, existem várias definições de evolução, várias, pela ciência, etc. Né? Mas eu tenho uma definição esotérica que abrange tudo. É isso? É o seguinte: evoluir é humanizar a divindade. Evoluir é humanizar a divindade. Evoluir é trazer a divindade para a face da Terra e nos tornarmos, a divindade caminhar com pés humanos. E nós somos deuses, esquecidos. Nós descemos da divindade. Bom, eu estou inventando isso? Não estou inventando, né? Moisés falou, Moisés diz, vós somos imagem e semelhança de Deus. É isso? E Jesus, no Evangelho, falou, vós sois deuses. Bom, precisa falar mais alguma coisa? Não precisa falar mais nada, né? Somos feitos à imaginação. E Jesus falou, vós sois deuses. E ele não inventou, ele repetiu um trecho, um salmo, o Salmo 82. No Salmo 82 está, vós sois deuses. Ele repetiu isso. É isso? Porque faz parte da consciência cósmica, né? Então, o nosso papel é nos tornarmos veículos da divindade. Então, quanto mais evoluirmos a nossa consciência interna, aumentando o nosso autoconhecimento, o nosso estado vibracional, nós vamos ficar cada vez mais ligados com a divindade e seremos, então... É claro que são poucas pessoas. Uma coisa muito importante também que eu queria dizer, que a humanidade caminha para uma nova civilização. Isso é inevitável. A evolução é inevitável, é irreversível. Agora, quem vai conduzir essa evolução humana é uma elite. Olha, isso é muito importante, uma elite. Mas, às vezes, fala em elite, as pessoas ficam receosas. Elite econômica, elite social, não tem nada a ver. Ou então a nova ordem mundial, né? Nova ordem mundial. Não. Elite espiritual. Elite espiritual. Existe uma elite espiritual de alto galardão, de alto nível, os adeptos, os mestres, e existe uma elite também mais baixa no plano humano, que segue, dentro das limitações humanas, mas segue os processos evolutivos, etc. Essa elite que vai servir de fundamentação para o surgimento da nova civilização. É claro que nós não vamos esperar que a humanidade toda... vamos agora
conversar a miúdo, né? Vamos conversar. Quando fala povo, o que é povo? Ah, o povo. Isso não quer dizer nada. O povo é a mistura de tudo aquilo que é de pior e tudo aquilo que é de melhor. É uma salada. O povo é uma salada. Tudo aquilo que é de ruim, de bom, é o povo. Agora, nesse povo existe, a gente vai classificando. Existem aqueles que têm livre-arbítrio, aqueles que não têm livre-arbítrio, e existe uma elite pequena que tem a obrigação de conduzir os seus irmãos pelos caminhos iniciáticos da evolução. Eles têm a obrigação disso. É isso? E tem a obrigação de seguir os mestres. Essa elite tem a obrigação também de seguir os preceitos dados pelos grandes mestres da humanidade. Então, tudo é uma cadeia, né, que vai fechando de cima. Então, isso é muito importante. Isso tudo redunda numa nova didática. Isso é importantíssimo, essa nova didática, para o terceiro milênio. O professor, aqui o Regis tornou a responder aqui também interessante, porque ele falou assim, muito obrigado, gostei da resposta, muito interessante, gostei da resposta, espero que este progresso seja rápido, pelo menos para os meus netos pequenos. Exatamente. E aqui temos uma pergunta muito interessante do Guilherme Guazelli Neto, dizendo, para chegarmos ao Atman, teríamos que superar a dualidade? Olha, uma pergunta muito interessante, muito interessante. Veja, a questão não é acabar com a dualidade. Não. É harmonizar. Nós temos o quaternário inferior e temos a tríade superior. Então, a questão não é destruir o mal. Não é destruir o mal, é transformar o mal em algo superior. Quando eu falo mal, o mal é o processo involutivo. E o bem é um processo evolutivo. Isso é a noção do mal e de bem. Não é isso? Então, nós temos dentro de nós o nosso passado, né? E passado que tem registros animais. Não é isso? Sim. Por vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente pode agir como um animal, não é verdade? Estou mentindo? Se a gente não tomar cuidado e se deixar envolver por emoções, a gente pode agir como um animal. E não é, a gente não pode permitir isso, né? A nossa mente, o livre-arbítrio, tem que agir no sentido de dominar essa tendência que nós temos da animalidade, porque não somos seres humanos, né? Então, a questão é justamente fazer essa harmonização do que está embaixo com aquilo que está em cima. Isso chama-se o quê? Alquimia. Pronto. O universo é um grande processo alquímico. É isso? E a alquimia não exclui nada, ela harmoniza. Qual é a definição de alquimia? Harmonização dos contrários. É o tarô, ou o tal. Você vê no tal, o desenho é um círculo, e tem um S, assim, um S, né? Aí você tem um lado escuro e um lado branco, um lado claro. O lado escuro tem um círculo branco, o lado claro tem um círculo preto. Sem querer dizer qual é o lado que é bem ou mal. Não vou dizer qual é o lado que é bem ou mal. Aí é a polaridade. Mas, analisando isso, nós vemos o seguinte, que o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. É sempre assim. Nós precisamos distinguir isso. Eu posso dar um exemplo. Eu posso dar um exemplo do bem com o germe do mal. Na família, né? Um pai que dá tudo para o filho. Né? Dá caro, dá dinheiro, dá presente, e não exige nada. Não exige que ele estude, não exige que se computador não é assim. Não é assim. Então, os pais, a família, tem que fornecer as coisas para a criança, mas tem que exigir o comportamento. Esse comportamento adequado, na ética, na educação, no respeito ao próximo, né? Sempre corrigindo. Isso é a função da família. A função da família é essa. É isso. Na verdade, olha, eu quero dizer o seguinte, eu falei da mulher, né? Que a mulher é projeção da mãe divina, né? E a família é projeção da família cósmica. É mesmo, é verdade. Projeção. Nós não temos o pai, o filho, o Espírito Santo, o pai, a mãe, o filho. A família é projeção da família cósmica na Terra. A família é o divino projetado na Terra. Isso que nós temos que entender. Interessante essa visão, é isso mesmo. É o divino projetado na Terra.
Então, a família tem por dever educar a criança. Eu digo, Estado não educa ninguém. Eu não estou falando do Brasil, não. Estou falando do Brasil, Alemanha, Estados Unidos, não. A função do Estado é dar conhecimento, cultura. Porque a família, por vezes, não tem condições de dar cultura, porque cultura tem que ter professores, tem que ter livros, aulas, etc. A cultura é dada pelo Estado. Mas a educação tem que ser dada na família. O comportamento, a ética, o respeito, etc, etc. Ô, professor, aqui também tem uma pergunta interessante da Rose, ela diz assim, ó. Sim. Se Jesus nos diz, vós sois deuses, entendo que não necessitamos de religião alguma para evoluirmos e chegarmos a esse patamar. Ou seja, não necessitamos de intermediários. Então, os senhores acham que líderes religiosos atrapalham nossa evolução? É uma pergunta interessante. Uma pergunta muito interessante que a nossa prezada amiga Rose fez. Olha, Rose Kelly. Quando nós falamos de bem e mal, nós falamos do tal, né? Existe. Na verdade, olha, se a gente for no quarto princípio hermético, é a polaridade. Princípios herméticos. Então, princípios herméticos. É citada a polaridade. Então, o princípio hermético diz assim: na verdade, os polos opostos não são opostos, são complementares. O bem e mal não são opostos, são complementares. Então, eu digo o seguinte: nós sempre temos que quem entende a polaridade entende tudo. Eu posso dizer o seguinte: nós podemos criticar a religião. Não falta motivos para isso. Não é isso? Não no Brasil, no mundo inteiro. Por vezes a religião faz coisa. Bom, a gente sabe, o próprio catolicismo, né? Inquisição. Isso tem alguma coisa a ver com Cristo? Imagina. Tem alguma coisa a ver com Jesus Cristo? Matar a pessoa, torturar. Queimar pessoas vivas. Queimar pessoas vivas. Agora, isso é coisa da religião? Não, é do ser humano. Foi o ser humano que fez isso. Gente ignorante, atrasada, que estava no clero, que fazia isso. Né? O senhor sabe muito bem disso também, que a gente falou isso no primeiro programa que nós fizemos juntos, inclusive, que os líderes religiosos acobertaram muitos chefes nazistas. Exatamente, exatamente. Agora eu quero dizer o seguinte, olha, o bem e o mal. Nós podemos fazer críticas com a religião, as religiões que nós sabemos que existem, né? Mas é que nem as pessoas falam, né? É o mal necessário. É o mal necessário. Porque tem gente que precisa. Tem gente que precisa. É verdade. Você não pode ensinar filosofia de Sócrates, Aristóteles para a população. Não tem, a pessoa não vai entender. Ela não vai conseguir. Mas a religião não, ela tem, primeiro, ela sente medo. Primeira coisa, ela sente medo de Deus. É um absurdo, né? Um absurdo esse sentir medo de Deus. Deus é o Pai, a bondade infinita, né? Mas é o mal. A gente pode criticar a religião, mas vamos agora na polaridade. Vocês já imaginaram se não existisse religião? Seria o caos. Seria o caos. Porque o que segura ainda o ser humano é a religião. Aliás, Napoleão Bonaparte, um dia foram para Napoleão Bonaparte, né? Ele era imperador, né? E perguntaram para ele o que ele achava da religião. O Bonaparte respondeu de maneira simples. Ele falou assim: olha, religião é muito bom porque mantém o povo quieto. Enquanto eles estão rezando lá, não estão me criando problemas. O Napoleão falava isso. Então, tudo tem o seu. E tem muita gente que se liberta da droga, né? Então, só que ele, na verdade, ele troca o vício da droga pelo vício da Bíblia. Né? Mas é uma boa troca. Já é uma boa troca, né? Ele deixa de ser viciado. É uma boa troca. Porque para deixar a droga, ele precisa se viciar em outra coisa, se viciar na Bíblia. Mas é uma boa troca. Não é isso? Sem dúvida. Agora ele vai ter que deixar desse vício. Ele tem que deixar desse vício da Bíblia, entender a Bíblia como um instrumento de crescimento, mas sem dogma, sem fanatismo. Né? Então, a gente critica a religião, mas é um mal necessário. É necessário que exista religião. Agora, eu digo religião no sentido profano. Sentido profano, porque religião vem do latim, religare. Religare, que significa religar o nosso eu inferior com o eu superior. É a alquimia. Alquimia, né? Então,
A verdadeira, tanto que yoga significa religião, união. Yoga significa união. É o mesmo sentido da religião. Né? Então, quando a gente vai vendo, critica a religião, a gente tem que pôr os pesos na balança e ver exatamente a coisa. A religião é protegida pela divindade, porque é necessário. Uhum. Existem degraus. A pessoa começa num degrau da religião, depois ela vai evoluindo, vai entendendo que não é bem assim, e que Deus está dentro dele, Deus não está fora. Na verdade, a religião prega. Olha, eu sempre falo o seguinte, olha, você quer ver? Eu vou falar a verdade, o jogo da polaridade. Um agente religioso, de qualquer religião, no mundo inteiro, ele pode dizer assim, aqui é a casa de Deus. Mas eu digo assim, mas quem sustenta a casa de Deus é Satanás. Estou falando errado? Quem sustenta a casa de Deus é Satanás. Sabe por quê? Veja bem o mecanismo. Para que um chefe religioso traga uma pessoa para dentro da casa de Deus, ele precisa fazer com que a pessoa acredite em Satanás. Uhum. Senão ele não entra. Exatamente. Então ele diz, Satanás existe, ele está tentando te derrubar. Mas vem aqui que eu vou te mostrar Deus. Então, inicialmente, ele tem que convencer o indivíduo que Satanás existe. Depois ele oferece Deus em compensação. Então, a casa é de Deus, mas quem sustenta é Satanás. É o bem e o mal, né? A polaridade. Isso é polaridade. Isso é mal ou ruim? Não é mal nem ruim, é o necessário. Porque tem pessoas que estão no caminho da evolução. Então ela precisa dessa fase da religião, é uma fase que ela precisa. Se ela não tiver isso, ela entra em pânico, ela entra num processo de degeneração, né? Ela entra em pânico. Então ela precisa disso. Provisoriamente ela precisa disso. Depois, com o tempo, ela vai galgando degraus, vai entendendo. Agora, veja bem que interessante. No processo iniciático, a gente sabe que Satanás não existe. Não existe Satanás. Onde é que está Satanás? Existe dentro do ser humano. Satanás está dentro do ser humano. O que é Satanás? É o animal que existe dentro do ser humano. Esse é o Satanás. É as sombras, né? Da mesma forma que Deus está dentro de nós, o Satanás está dentro de nós. São forças que se entrechocam dentro de nós. Uma coisa importante. Agora eu vou contar uma coisa muito importante que a religião não conta. Jesus passou 40 dias no deserto. E o Evangelho diz que ele foi tentado por Satanás. Satanás, então, dizia para ele, não faça isso, vá viver a vida, tem muita riqueza, vá desfrutar da riqueza. E Jesus negou tudo e continuou seu caminho da missão dele. Né? Ele voltou do deserto iluminado. Então, Jesus venceu a Satanás? Não, Jesus venceu a si mesmo. Então, Jesus é a prova viva que nós devemos vencer a nós mesmos. E fazer... Somos deuses, só que o nosso Deus está esquecido, ele está emaranhado nessa confusão toda do egoísmo, da personalidade. Mas Deus está dentro de nós. Ele precisa... Então, o trabalho da evolução, da iniciação, é trazer esse Deus para fora e fazer ele florescer. Isso é a base. É interessante. Tem uma pergunta mais aqui também do Wilson. Na verdade, tem uma pergunta antes daqui do Guilherme de novo. Ele fala, obrigatoriamente, temos que, a partir do quaternário, passar pela tríade para acessar o Atman? E depois eu vou fazer uma do Wilson aqui, que também está bem interessante, acho que é um pouco em cima disso. Pode responder? Pode, por favor. Bom, veja bem, olha, eu quero agora fazer um comentário. Não é passar pelo quaternário. O quaternário jamais será destruído, ele será transformado. Porque é o quaternário e o setenário, e a tríade. Então, faz parte do setenário nosso. A gente não pode passar por cima do setenário. O quaternário tem que ser preservado. O quaternário, na verdade, é matéria-prima. Matéria-prima nossa, que a gente tem que transformar. Processo de transformação. E, no final, nós temos que fazer a harmonização entre o quaternário e a tríade. Quem faz isso torna-se um adepto. Isso é um processo alquímico. Ele faz a harmonização daquilo que é inferior com aquilo que é superior. Harmoniza os contrários. Aí torna-se um adepto. Ele não elimina nada.
Ele apenas torna compatível uma coisa com a outra. Então, ele torna-se um adepto. Então, essa é a resposta que eu posso dar, baseado... Veja bem, eu não estou inventando essas coisas. Isso faz parte da teosofia, ensinado pelos grandes mestres, Helena Petrolo Blavatsky, pelo professor Henrique José de Souza, faz parte daquilo que a gente chama de conhecimento iniciático das idades, tradição iniciática das idades. Né? Do conhecimento. E é uma coisa lógica, muito mais lógica, muito mais do que lógica, é uma coisa que é coerente. É coerente. Sim, sim, é verdade. A Rose fala assim, obrigada. Ok, entendi que é uma fase que as pessoas necessitam. Eu fiz para a pergunta porque, para mim, é o mais prático e lógico seguir os ensinamentos de Jesus do que seguir uma religião. É isso aí, Rose, é isso mesmo. Exatamente. Ela falou... Não, deixa eu só falar um comentário. Um comentário da nossa irmã Rose. Exatamente. Jesus não veio fundar religião. Esse é o grande sentido. Ele veio fundar uma nova civilização. Jesus isso aí. Esse é o segredo. Isso. O maior mistério que nós temos na humanidade é o mistério do Gólgota, da crucificação. Ali está toda a explicação do que está acontecendo com a humanidade. Então, Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio fundar uma nova civilização. Aliás, a religião, no termo vulgar, que a gente entende, sempre acaba se degenerando. Não estou falando do cristianismo só. O budismo passou por isso. Ele se degenerou numa certa época. Né? Teve que vir um reformador, teve que vir um Tsongkhapa, né? Ele teve que vir e fazer a regeneração do budismo, que ele se degenerou. No Egito também, né? Amenófis IV, Akhenaton, ele fundou, deu origem ao monoteísmo, depois se degenerou, não é verdade? E assim por diante. Agora, é necessário que haja um processo religioso, né? E tanto que a religião é uma coisa muito importante, né? Que eu vou falar. O Jesus Cristo, ele não existe nenhuma prova da sua existência arqueológica, não existe nenhuma prova arqueológica. Você vai lá no Oriente Médio, não tem nenhuma inscrição escrito Jesus, não tem nenhum papiro que fale sobre Jesus, nada. Veja bem, quem deixou gravado na história da humanidade a existência de Jesus foi Paulo de Tarso. Ele teve essa missão. Paulo de Tarso. Foi ele. Se não fosse Paulo de Tarso, Jesus seria esquecido. Esquecido de que forma? Ele faria parte de uma seita perdida no mundo judaico. Uma seita lá que ninguém entenderia. Então, foi Paulo de Tarso, através das suas epístolas, que ele sedimentou a religião. Mas só que Paulo de Tarso, ele teve que fazer adaptações. O ensinamento de Jesus era mental. E Paulo de Tarso fez adaptações emocionais. Interessante, muito interessante. Ele fez uma adaptação emocional. Tanto que os especialistas dizem que o que nós temos no Ocidente não é cristianismo, é paulinismo. Não é cristianismo, é paulinismo. Saiu da cabeça de Paulo de Tarso. E tem muito dogma, né? Tem, nossa. Tem vários dogmas de Paulo de Tarso, mas o nosso mestre, o professor Henrique Souza, disse que Paulo de Tarso era um iniciado, ele fez de lei, ele fez um trabalho de lei. Por quê? Eu sempre falo plano A e plano B. A gente, na vida prática, é assim, né? A gente tem um plano A, que é o máximo, mas se não der certo, a gente tem que ter na manga do colete, na manga da camisa, tem um plano B, né? Se não der certo o plano A, a gente entra com o plano B. Então, no processo religioso do Ocidente, o Paulo de Tarso foi o plano B. Não deu certo com Cristo, e foi, não por falha dele, mas por parte do ser humano, entrou Paulo de Tarso e secularizou, ou seja, tornou viva através dos séculos a ideia do Cristo. E foi um trabalho extraordinário. Vejam bem o trabalho de Paulo de Tarso. Roma perseguia os cristãos. O cristão era jogado na arena, no Coliseu, para ser comido pelos leões. Né? E o povo batia pau. Na história, o povo ficava lá, domingo não tinha o que fazer, né? Fim de semana, ia lá bater palma para ver os cristãos serem devorados pelos leões. Né? Todo mundo gritava, batia palma, aquele negócio todo. Né? Agora, veja bem, com o tempo, Roma deixou de ser ateu
e adotou o cristianismo como religião. Aí, só que Roma cometeu o erro oposto. Antes ele perseguiu cristãos, depois eles começaram a perseguir os não cristãos. O ser humano, começaram a perseguir os não cristãos. Mas, de qualquer modo, foi uma vitória, porque Paulo de Tarso conseguiu secularizar a ideia do Cristo, né, que mostrou hoje, né, e Roma se tornou cristã, ou paulinista. Mas agora, no terceiro milênio, nós estamos falando de reeducação, nós temos que revitalizar a ideia do cristianismo, uma visão humanística perfeita. Aliás, na eubiose, o nosso mestre, o professor José de Souza, o professor Henrique José de Souza, ele afirma, através de revelações, que vai haver uma fusão, uma harmonização no terceiro milênio entre o budismo e o cristianismo. Não a religião, a ideia. A ideia budista e a ideia de Cristo vai se entrosar e vai formar uma nova visão global para o terceiro milênio. Que legal, é muito bacana, hein? Coisa extraordinária. Já pensou? Cristo e Buda juntos, né? Nossa. Formando uma ideia, uma coisa maravilhosa para o terceiro milênio. Com certeza, então, muito legal. Uma visão evolutiva extraordinária que nós temos pela frente. Sim, eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para você. Depois dessa pergunta, você entra no assunto, por favor, do Éden, que você falou que ia tocar. Do Jardim do Éden. Já estamos a uma hora aqui na live conversando. Nem parece que a gente passou tanto tempo, né? A gente tem uma pergunta interessante do Wilson aqui, dizendo: olá, com relação a sermos veículos para a divindade, ok, mas vemos muitas pessoas que são veículos das forças forças contra-evolutivas. O professor tem resposta para isso? Exatamente, esse que é o problema. Existe uma grande parte da humanidade são veículos das forças evolutivas, das forças evolutivas que estão agindo na face da Terra. Quais são as forças evolutivas? São os resíduos da Atlântida e da Lemúria. Que Atlântida e Lemúria desapareceram fisicamente, mas consciências anti-evolutivas ficam circulando pelo planeta. E as pessoas que não tomam cuidado com isso, que têm um desenvolvimento não adequado e vibram com essas forças, eles tornam-se veículos dessas forças. Isso, veículos das sombras. Veículos das sombras. Existe a luz e a sombra. Não é verdade? Então, grande parte da humanidade age sendo veículos das sombras. Agora, é claro que aquele que tem consciência da sua função evolutiva tem que tratar bem da sua consciência, isso, e fazer com que se torne um veículo das forças evolutivas. Como é que ele faz isso? Transformando-se interiormente, fazendo a sua transformação interna. Transformação interna, quer dizer, autoconhecimento, elevando o seu padrão vibratório. Quando ele eleva o seu padrão vibratório, as forças cósmicas confluem para ele. Então, ele passa a ser o quê? Um veículo do bem. Quando eu digo bem, das forças evolutivas. Das forças evolutivas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Não sermos veículos das forças evolutivas. Tem pessoas que agem, tem pessoas que são veículos das forças evolutivas e nem percebem isso. É normal. Exatamente. Em cima disso, até a gente fez uma live, depois o pessoal vai ver que está programado, a gente vai ver quando vai programar aquela live que fizemos anterior, né? Que a gente falou sobre o livre pensador e tal, e a gente falou inclusive sobre essas influências, essas manipulações que a gente tem muito evidente nas redes sociais. Exatamente. Nas mídias de contato, né? As próprias televisões, rádio e tal. E a gente tem até uma observação aqui da Rose, que ela diz: muitos confundem isso porque dizem que Jesus falou para Pedro fundar sua igreja. Eu não acredito que ele veio só para isso. Acho que a missão de Jesus é mais grandiosa que isso. Eu tenho uma opinião. Eu nunca li isso nenhum, né? Eu tenho uma opinião minha. E eu posso fazer uma propaganda do meu livro? Por favor, Walter, por favor. Claro. Aqui, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Eu só quero mostrar aqui. Em janeiro desse ano, eu lancei esse livro aqui, ó. Aurora dos Deuses no Braço de Órion.
600 páginas, um livrão grosso, 600 páginas. Então, olha, como nós estamos nessa questão de os negócios estão em estado de latência, né? Estão fechados, né? Mas pode ser adquirido no Amazon. Amazon fisicamente ou por e-book, no e-book também. Então, veja bem, eu estava falando sobre... O que nós estamos falando mesmo? Não, a gente vai falar sobre... Ela deu opinião sobre Cristo e você disse que tinha uma opinião exatamente. Uma opinião diferente. Eu tinha uma opinião diferente. Agora, sabe o que me escapou? Eu estava falando... Eu vou te dar o comentário dela e você, a partir do comentário, você vai lembrar. Me pergunta novamente. Ela fala que muitos confundem isso porque dizem que Jesus falou para Pedro fundar a sua igreja. Eu não acredito que ele veio só para isso. Acho que a missão de Jesus é mais grandiosa que isso. Agora, eu devo até fazer um comentário, né? Muitos estudiosos dizem que quem deveria ter sido o primeiro Papa não deveria ser Pedro, e sim Paulo de Tarso. É isso? Paulo de Tarso. Porque foi ele que instituiu o cristianismo. Só que existia, é claro que existia uma rivalidade entre Paulo de Tarso e Pedro. Pedro seguia a tradição judaica. E Paulo de Tarso, não. Tanto que Pedro queria a circuncisão. Ele queria que os cristãos continuassem com o hábito da circuncisão. E Paulo de Tarso disse, não, a gente tem que continuar com o hábito do batismo. Então, ele proclamou o batismo. Tanto que o batismo, tanto na Igreja Católica, né, de uma maneira, na Igreja evangélica, protestante, existe o batismo, né, com água. Né? Agora, então existe essa informação, né, que muita gente acha que o primeiro Papa deveria ter sido o Paulo de Tarso. Agora, uma opinião minha, viu? Vocês querem saber qual é a minha opinião? Eu falei da mulher, né? Que a mulher manda no mínimo. Na minha opinião, quem deveria ter sido o primeiro Papa, não uma Papa, uma papisa, Maria Madalena. Ah, é? Maria, eu não li, essa é a minha conclusão. Quem deveria ter sido a primeira Papa, e não Papa, papisa, Maria Madalena. Ela nunca foi prostituta, isso foi invenção de um Papa. Um Papa que inventou isso aí. Nunca foi prostituta. Ela era uma mestra gnóstica. Ela era uma mestra gnóstica. Que diferença. E foi a discípula que mais entendeu Jesus Cristo. Mais entendeu Jesus Cristo. E ela teve algum caso com Jesus? Não. Ele fala que também já namoraram. Os evangelhos apócrifos citam esse fato, que ela casou-se com Jesus Cristo. Eu acredito que sim, porque tudo indica que ela casou. Porque eles tinham uma afinidade espiritual muito grande. A Maria Madalena ela era rica. Ela não era prostituta, quando ela era rica. Ela pagava a viagem dos discípulos. Caramba! Isso. Aliás, Madalena de Magdala. Maria de Magdala. Magdala quer dizer torre. Foi Jesus que deu esse nome para ela. Torre. A torre, aquela que fica no alto. Né? Então, ela foi... e o mais interessante que a gente nota, né? Agora as críticas, podem surgir críticas, né? Muitos acusam, não é o povo, muitos entendidos, né? Acusam o Paulo de Tarso de misoginia, né? Porque ele diz que, numa das epístolas, ele diz que a mulher deve obedecer ao marido e deve ficar calada na igreja, não pode falar, etc, etc. Né? Isso aí é uma contradição na tradição iniciática das idades. Porque, desde que a humanidade é conhecida como humanidade, é a mulher que toma conta do tempo. No Oriente, na Grécia, em Roma, quem é que toma conta do tempo? A mulher. Virgem, uma virgem que eles colocam lá para tomar conta do templo. É a sacerdotisa, né? Então, o Paulo de Tarso é submetido a várias contradições, né? Justamente nesse ponto que ele coloca a mulher. E é claro que esta posição do Paulo de Tarso influenciou toda a história da humanidade, né? A submissão da mulher também, claro que foi uma recorrência disso. Lá na Inglaterra existia o clube do Bolinha, do Bolinha, né? Aqueles clubes só de homens, etc. Né? E a mulher só
não tinha o voto feminino, né? A mulher teve que lutar pelo voto, né? E em 1936 ou 37, o Getúlio assinou o voto feminino, né? Liberou o voto feminino. Mas o Congresso Nacional aprovou o voto feminino com uma condição: o marido tinha que permitir. O Getúlio, é claro que o Getúlio não deve ter concordado com isso. Getúlio Vargas, pela vontade dele, a mulher seria obrigada a votar, né, como qualquer homem. Né? Somente em 1946, 46 que a mulher teve o voto obrigatório da mulher. 1946 com o Dutra. Aí foi editada uma lei, toda mulher é obrigada a votar. Então, veio de encontro à luta das mulheres através dos anos, né? Nos Estados Unidos, na Europa, tudo pelo voto feminino. Né? Mas é claro que tudo isso é decorrência, isso não surge por acaso, foi decorrência da influência de Paulo. Paulo influenciou muito a nossa cidade, tanto que nós vivemos na cidade de São Paulo. Pois é verdade. Na verdade, Paulo teve o livre-arbítrio e escolheu por esse caminho, né? E o Padre Anchieta fundou a cidade de São Paulo no dia 25 de janeiro de 1554. Por que 25 de janeiro? Porque o catolicismo acredita, estabeleceu que a conversão de Paulo se deu no dia 25 de janeiro. É isso? Então, o Padre Anchieta fundou a cidade de São Paulo, deu o nome de São Paulo e fundou no dia 25 de janeiro, dia da conversão de Paulo ao cristianismo. Isso aí são coisas interessantes, né? Sim, nunca ninguém me ensinou isso na escola, nunca ninguém ensinou. Pois é. Uma coisa importantíssima. Sim, o teu livro chama Os Deuses nos Braços de Órion, é isso? O nome é esse aqui, ó. Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Aurora dos Deuses. Deus no Braço de Órion. Quem são os deuses? Nós somos os deuses. E o Braço de Órion é o lugar onde está o nosso sistema solar. O nosso sistema solar, a galáxia, tem vários braços. Um dos braços é o Braço de Órion. E o nosso sistema solar está no Braço de Órion. Então, a aurora dos deuses no Braço de Órion. É a nossa aurora. Nós estamos aqui trabalhando para colocar o nosso Deus para fora, fazer o florescimento do nosso Deus interno para fora. E Jesus falou: vós sois Deus. Onde o pessoal compra esse livro seu? Pode comprar na Amazon. Porque agora não tem, livraria não tem. A editora não. A editora está voltando, a editora do livro está voltando à atividade, né? Estava tudo paralisado até agora estão voltando à atividade, né? E eu estou esperando agora uma notificação da editora para fazer esse link de quem quer comprar, porque a editora então vai vender e mandar por correio, né? O correio está em breve também. Tá, mas eu estou colocando aqui o nome Aurora dos Deuses dos Braços de Órion. Não, nos braços não, no Braço de Órion. No braço? Não é nos braços, não. Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Tira o S. Tá, então, sorry. É para deixar certinho, senão fica errado. Sim, claro. Estou colocando... No braço. Tá. No Braço de Órion. No Braço de Órion. Dos deuses, tá. No braço. Sim, senhor, por favor. Chefe. Braço por favor. de Órion. Não, porque aí fica astronomicamente, não fica certo. Tá certo. Bom, Walter, só para a gente finalizar então esse papo aqui. Você corrige aí, por favor. Estou corrigindo aqui. Eu estou fazendo aqui agora de novo. Eu só quero falar do Jardim do Éden ou deixa para outro dia? Se for rapidinho, a gente pode incluir aqui, se estiver dentro do contexto. Já coloquei, tá? Você colocou? Tudo bem, vai estar certo. Agora, só para finalizar a questão que eu digo que é a mulher que manda no mundo, né? Então, vamos ver na Bíblia. Uma prova de que a mulher manda no mundo. Ali, o Jeová estava passando pelo jardim, né? Pelo jardim do Éden, né? Pelo Éden bíblico, né? E estava lá. Quem estava lá? Adão e Eva. Né? Adão e Eva estavam lá. Então, o Jeová falou para Eva: olha, vocês não podem comer de todos os frutos aqui do paraíso.
do jardim. Menos aquela árvore central lá, o fruto do conhecimento. Aquele não pode, é proibido, não pode comer daquilo. É isso. Então, o que aconteceu? O Adão foi dormir e a Eva resolveu o assunto. Ela foi lá, colheu o fruto, né? A mulher, hein? Mulher. A Eva foi lá, colheu o fruto, comeu do fruto e forneceu para o Adão. É isso. Aí Jeová voltou. Isso está na Bíblia. Moisés escreveu isso. O Jeová voltou a circular no Éden. Aí sabe o que aconteceu? Eles se vestiram com roupas de figueira, fizeram roupas com folha de figueira, porque eles andavam nus. Eles começaram a sentir vergonha, porque quando eles comeram fruto, abriu o discernimento deles, o livre-arbítrio. É isso? Com uma criancinha pequenininha, anda nua, ela nem percebe, né? É natural. Mas depois que cresce, ela começa a sentir vergonha de andar nua, né? Não quer andar nua, né? Assim também, eles eram criancinhas, andavam nus. E Jeová percebeu. Poxa, então vocês comeram do fruto, né? Aí então ele expulsou o Adão e Eva do paraíso e disse: comereis comereis com o suor do teu rosto, né? E foi o repto que lançou por dois. Mas eu só quero dizer o seguinte: por que a Eva comeu o fruto? Porque apareceu uma serpente. Uma serpente veio, não é isso? Se enrolou e falou para Eva: não, que nada, vai lá e come. Come o fruto, não vai, você vai viver eternamente, vai ter sabedoria, etc. Ela foi e seguiu a serpente. É o bem e o mal, na nossa visão. Mas isso já estava tudo planejado. Tudo planejado. A serpente não apareceu por acaso, nada acontece por acaso. Jeová lançou justamente a curiosidade. Né? Ele deixou a Eva curiosa. Aí a serpente veio para concluir o serviço. Veio e jogou a Eva para comer o fogo. Porque era necessário, ela tinha que fazer isso. Foi ali que surgiu a humanidade. Então, quero dizer o seguinte, que, na verdade, o Jardim do Éden é um útero, onde nasceu a humanidade. Então, quando nós nascemos, o que acontece conosco? Nós nascemos, desenvolvemos e saímos do útero da mãe, não é verdade? Não é assim que acontece? Então, a humanidade estava no útero. O Jardim do Éden é um útero. E chega um momento que Jeová faz o parto. Ele fez o parto. Quando eles obtiveram o livre-arbítrio, a possibilidade do livre-arbítrio, então o Jeová fez o parto da humanidade. Ele disse: então cai fora do útero. Vão viver a sua vida. Vão comer o pão com o suor do teu rosto. Não é isso? E a criança, quando nasce, a primeira coisa que ela faz, ela berra, chora, porque está quentinho lá no útero, né? Está quentinho, recebendo alimento. Quando ela não berra, o médico dá uma batidinha na criancinha para ela despertar, né? Ela vem, já nasce já chorando, né? Então, um choque, aquele choque, né? Então, essa história do Jardim do Éden, que a gente pode ver interpretando o Jardim do Éden dentro de uma visão iniciática. Isso é muito importante, essa questão, né? do Jardim do Éden, do Jeová, etc. Da Eva. Então, novamente, a Eva resolvendo o destino da humanidade. Jeová não foi falar com o Adão, foi falar com a Eva. É verdade, é verdade. Ela que resolveu a situação. Muito legal. Sempre a mulher que resolve essa situação, sempre. Pode pesquisar. É verdade, é verdade. Bom, Voltaire, a gente já está aqui quase 1h20 aqui de live, então... Tudo bem, vamos. Mas foi muito bom. Por aqui. A Rose, só para finalizar, a Rose fala: a Igreja Católica mata as pessoas e depois canoniza, como se fosse um pedido de desculpas. Muito estranho isso. Aliás, não só mata, veja bem, a Igreja Católica, um Papa declarou Maria Madalena prostituta. Pois é. Hoje ela é Santa Maria Madalena, mas foi outro crime que fizeram contra Maria Madalena. Sabe por quê? Porque ela é prostituta arrependida. E não é. Ela nunca foi prostituta e não é prostituta arrependida porque não é. Ela santa é. Mas, quer dizer, ficou pior remendo do que o soneto. O soneto. Até eu já ouvi. O remendo ficou pior que o soneto. Eu também já ouvi falar sobre. Tentaram remendar a injustiça que fizeram a ele, ficou pior, porque agora é prostituta arrependida. É isso? É isso. É. Então, eu também já ouvi falar.
Eu também já ouvi falar também sobre as missas negras lá no Vaticano. No terceiro milênio, isso vai ter que ser reparado. No terceiro milênio, a memória de Maria Madalena vai ter que ser reparada pela sociedade e ela tem que ser colocada no devido lugar, no pedestal que ela merece, como um ser de hierarquia, que trabalhou do lado de Jesus, o Cristo. Né? É isso aí. Bom, pessoal, eu só posso agradecer a vocês por estarem conosco aqui nessa grande aula que o professor nos deu aqui hoje, né? E eu peço a vocês, então, que levem essa divulgação do canal para muita gente, falem sobre o Tocando Oculto para as pessoas que têm essa vontade de beber um pouco mais profundamente do conhecimento dessas pessoas que passam por aqui, né? Porque aqui a gente tenta fazer alguma coisa que não seja raso. Então, vocês participam com a gente quando o papo é um pouco mais que dá para abrir para o pessoal. Quando não dá, a gente faz fechado a live e depois vocês participam num outro momento, de uma outra forma, né? E eu só posso agradecer aqui porque vocês participaram de várias formas aqui conosco, podendo dar like, assim, que a gente vai gostar disso. Futuramente, se vocês quiserem aproveitar o Superchat para deixar alguma contribuição também, vai ser legal. E aqui a gente tem outras pessoas finalizando com a gente. E, Gisele, você chegou tarde, a magista que nasceu no Rio de Janeiro. Agradecido. Então, valeu, Guilherme. Olha, a gente deixa então aqui o registro do professor dizendo sobre a importância, né, de como nasceu o livre-arbítrio através da Lemúria e passando por tudo, até agora, a gente passando pela religião, passamos pelos outros povos. Então, a gente fica muito agradecido pelo Walter poder estar aqui com a gente, né, Walter? Exato. Eu quero agradecer também a oportunidade, né? Imagina, a oportunidade de você estar com a gente aqui é uma honra. Obrigado por você mais uma vez estar conosco. Muito obrigado. E a gente vai deixar o registro aqui da próxima live que nós vamos fazer depois. O pessoal também acompanhar com a gente. Didática para o terceiro milênio. Nós vamos gravar amanhã com o professor Walter e depois a gente vai deixar anunciado para o pessoal que quiser estar com a gente também. Então, Walter, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Até amanhã. Até a próxima. Até a próxima. Tudo de bom. Isso. Obrigado a vocês por estarem conosco também, pessoal. E até a próxima vez, então. Valeu. Luz, tchau. Paz e amor para todos. Luz, paz e amor para todos. É isso aí. Valeu, gente.